36 anos após a sua criação, o Tocantins é resultado de uma miscigenação de culturas que estão formando essa bela natureza humana, essa trajetória relevante do ex-norte de Goiás. Você que está aqui no estado, que escolheu o Tocantins para criar seus filhos, para viver, para morar, de qualquer parte do país, você é sangue dessa terra. Essa terra que foi formada por maranhenses, paraenses, piauienses e que agora é de todo o Brasil. Cuide dessa terra. Esta terra é nossa pátria. Esta semana, o estado do Tocantins completa 36 anos de sua criação. Para você entender melhor o processo de criação do estado, que nos ligou à nova unidade da federação, Coisa Nossa traz hoje o ex-deputado federal, ex-vice-governador, ex-juiz federal, é muito ex, Dr. Darcy Martins Coelho, que foi o presidente do Comitê de Criação do Estado do Tocantins, que entregou lá no Congresso para o presidente, então presidente da Câmara, o deputado Ulisses Guimarães, a proposta de criação do Estado do Tocantins com as milhares de assinaturas. Bom dia, doutor Darcy. Bom dia, Luiz. Como é que tá? Doutor Darcy, 36 anos depois, era isso mesmo? Tá bem, valeu a pena, a expectativa foi positiva, resultou positiva. Doutor Darcy, como surgiu essa criação desse comitê? Antes já existia a CONORTE, que é a Comissão de Estudos do Problema do Norte. Aí o comitê, e aí o processo continuava aquele em banho-maria. Aí criou-se o comitê. Parece que andou mais rápido, não é? O que aconteceu? Nós temos que separar o processo de criação do Estado em diversas etapas, né? Em resumindo, chegou um momento que nós chamávamos o antes comitê de fase lírica e o comitê seria a fase operacional, porque ele surgiu da faculdade que deu o regimento da Constituinte de a população participar do processo de elaboração do texto constitucional através de emenda popular. Eram exigidas pelo menos 30 mil assinaturas. A Constituinte foi instalada em fevereiro, 1º de fevereiro, que no parlamento não é janeiro, o ano lá não começa em janeiro, começa em fevereiro. De 87. Em 87. Quando foi em 27, ainda de fevereiro, nós já estávamos reunidos para tomar providências, medidas que permitissem a elaboração de uma emenda popular. A iniciativa, a parte que toda ação tem que alguém começar a fazer, né? Quem começou a fazer foi o João Rocha, que era diretor financeiro, administrativo e financeiro de uma grande empresa. O trabalho, a gente teve a preocupação, a visão de fazer esse trabalho a partir de Goiânia. Tinha movimentos em Brasília, mas em Goiânia que eram as definições que havia. Primeiro, precisava do consentimento das autoridades goianas. Sem a população de Goiás concordar, sem a população e os seus dirigentes, não tinha como começar, não. A primeira reunião não foi mas foi muito cheia, a hora foi... Não deu para contar, mas muitas pessoas que estavam com Goiânia, que estavam chegando, alguns prefeitos foram menos, deputados poucos que já estavam lá. Mas houve uma reunião de sociedade civil, né? Naquele momento não havia nada de partido, de preocupação com partido, preocupação com eleição. As coisas se organizar. Primeiro cria-se o Estado, depois vão ser escolhidos os dirigentes, né? Constituinte Siqueira Campos, que fazia o trabalho legislativo, né? Eu gosto de dizer que
a criação do Estado foi um ato legislativo. Teria que ser uma lei. E uma lei tão forte, tinha que ser uma lei constitucional que independesse, inclusive, de sanção do Executivo. Em 1º de maio de 87, veio a subcomissão dos estados fazer uma reunião, audiência pública, que era o nome técnico, né, em Goiânia, no auditório da Assembleia Legislativa. E aquilo foi um marco muito importante nesse processo de criação do Estado. Explicando, a Constituinte não trabalhou em cima de um anteprojeto de lei. Ele não tinha um projeto, não começou em cima de um projeto para você emendar, votar, discutir. Ela criou o projeto. Para a criação desse projeto, ela dividiu em comissões temáticas. Uma dessas comissões temáticas cuidava da questão política da federação, né, dos estados e municípios, né? Essa subcomissão, na audiência pública, na Assembleia Legislativa, ouviu as autoridades. Foi convidados o governador do estado, o presidente da Assembleia, o presidente do tribunal, inclusive, e os parlamentares do estado. Inclusive, nós estávamos na casa deles, na Assembleia Legislativa. E, nesse dia, o governador do estado, o governador Santilo, manifestou a opção favorável à criação do Estado. Quer dizer, a autoridade de Goiás concordando com o pleito. Com a divisão do seu Estado. Com a divisão do Estado. Quando o governador fez aquela proclamação, foi um fato realmente histórico, relevante, ele se manifestou a favor e os deputados do Estado, todos, não só os nossos da região, se sentiram, né, livres para concordar, porque realmente havia uma, digamos, unanimidade na Assembleia. Doutor Daci, o senhor entregou, o que o senhor entregou para o deputado Luiz Guimarães, então presidente da Câmara? Explica para a gente essa questão de emendas. Parece que tem uma emenda popular, que era essa das assinaturas, né, quase 100 mil assinaturas, e teve outra emenda do Siqueira, né? Essas não são... Sim. Se desenvolvia o processo técnico, né, vamos dizer assim, da criação do Estado dentro da Constituinte. Independente dessa emenda... Independentemente, porque ela não foi a finalidade básica dela, não era influenciar no processo, porque era legítimo, nós tínhamos legitimidade para propor projeto na Constituição. Sim, iniciativa popular. Isso tinha essa legitimidade. Uhum. Na primeira reunião que nós fizemos para deslanchar o processo da coleta das assinaturas, em março, o constituinte Siqueira Campos compareceu. Nós fizemos uma reunião no auditório da Federação da Agricultura. Isso você está falando de 87. 87, tudo 87. Foi o ano realmente que as coisas amadureceram. 88 foi a formalização, né? Mas tudo foi, as grandes decisões, tudo foram tomadas em 87. Então, com aquele manifestação favorável dos poderes públicos, o judiciário estava presente na pessoa do desembargador Júlio Resplandes. Aí essa emenda popular ela foi aglutinada. Sim. Aí completou, nós tivemos que entregar. Fizemos uma entrega solene. A rotina era protocolar das vias protocolares. Sem trocadilho, né? Então, fomos fazer uma entrega solene para obter uma manifestação do presidente da Constituinte. E ele fez um belo discurso, Esse discurso dele, não sei se gravado, o Barros, no livro do Otávio Barros, ele publica esse discurso.
Então, lá tem, está comprovado que eu entreguei, porque ele agradece a mim, que eu entreguei, porque eu fiz, que eu era o presidente do comitê. Decidiu-se pela criação, os partidos concordaram, aqui os grupos políticos daqui, os dois grupos se uniram e votaram. Estava discutindo para votar. E a eleição ia ser indireta. Nos 2 primeiros anos, o presidente nomeava o governador pro tempore, né? E a gente podia se imaginar quem seria esse governador, né? O partido, que não era oposição, o maior partido, tinha, em 60 municípios, ele tinha 53 prefeitos. O presidente da República era do partido, o presidente da Constituinte. Foi a hora que o Constituinte Siqueira Campos se lembrou da emenda popular para fazer uma emenda, uma fusão de emendas na última hora, na 10ª hora, entregou, tem uma fotografia dele entregando a fusão para o Ulisses, para submeter à votação com a criação da eleição direta. No dia 6 de outubro, o TSE baixou as instruções para a eleição, para ocorrer em 15 de novembro, com posse em 1º de janeiro. Foi uma eleição, uma fase muito rápida, né? Mas foi a eleição direta. A gente percebe que naquela época havia essa discussão política, esse embate político, né? E era menos, era mais intenso esse debate político do que os debates de hoje, né? Hoje parece que os políticos estão preocupados muito só com emenda, com dinheiro, emenda parlamentar, do que com a atividade política desse naipe aí, por exemplo, de tentar melhorar, discutir, vamos conversar sobre isso. Mas acho que não existe. Havia, porque esse processo político era a busca do poder. Agora, os líderes políticos antigos, eles tinham a preocupação de ter poder, né? Exercitar o poder. Os líderes políticos mandavam mais, né? Agora, não havia essa preocupação com fazer fortuna. Pois é isso que eu estou querendo dizer. Não conheço ninguém, que todos esses grandes líderes são... Agora, para o senhor, que saiu de Tocantinópolis, naquela época, com toda a dificuldade, foi para Goiânia, estudou, depois foi promotor, foi procurador, foi juiz federal, deputado federal, vice-governador. O senhor acha que houve mudança, houve avanço ou houve retrocesso da criação do Estado, da época do senhor lá atrás, para hoje, com 36 anos de criação? Nós temos que fazer um saldo. O saldo foi altamente positivo. Os dados são positivos, valeu a pena, são positivos. Você acha que o ritmo não está muito lento, não? Vai fazer quase 40 anos, deputado. Não, mas você vê, as obras estruturantes foram feitas. Nós tínhamos falta de tudo. Tudo, não tínhamos nada. Valeu. As obras estruturantes foram feitas, rodovias, usinas, as universidades. A gente agradece, doutor Darcy, e o Coisa Nossa volta já. Não saia daí.